Sexta-feira, 17 de julho de 2020. Eu inicio essa mensagem lendo 2 versos da palavra de Deus. Salmo 9:8. Deus governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é direito. Eu gosto dessa expressão. Deus governa o mundo com justiça. Deus é justo. Deus é sempre justo. Se nós não alcançamos muitas vezes o agir de Deus, é outra história. Deus é sempre justo. Salmo 62:1. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Nós vamos falar um pouco sobre o primeiro livro dos reis. Primeiro livro e segundo livro. Vamos começar hoje e vamos depois apresentar algumas lições para a nossa vida. Os livros que chamamos de primeiro e segundo reis eram antigamente um só livro, chamado pelos judeus de o livro dos reis. Primeiro dos reis começa com a nação judaica no seu apogeu, no seu mais alto grau, no ponto culminante, muito progresso. Segundo Reis termina com a nação arruinada. O autor destes livros, ou deste livro, quem foi o autor? O autor humano é desconhecido. Acredita-se que Jeremias compilou os registros escritos por Natã, Gade e outros. 1 Crônicas 29:29. O que é compilar? Compilar é reunir textos de autores diversos. Então, acredita-se que algum autor compilou esses textos. 1 Reis compreende desde a morte de Davi até o reinado de Jorão sobre Israel. E esse período, cobrindo um período de 118 anos, desde 1015 até 897 a.C. Isso é um panorama geral do livro dos reis. Como eu disse, está dividido na nossa Bíblia, primeiro de reis, segundo de reis, mas ao tempo de Israel, antes de Cristo, esse livro era reconhecido apenas como um único livro. Vamos mencionar algumas coisas que o primeiro livro dos reis aborda. Fala sobre o reinado de Salomão, fala sobre a morte de Davi, no capítulo 2, fala sobre a sabedoria de Salomão, a construção do templo, fala sobre a queda de Salomão, a idolatria, no capítulo 11, tomou conta do coração de Salomão. Nós temos também, primeiro Reis, Elias é sustentado por corvos, pelos corvos. Essa passagem aborda isso, o profeta passando por muitas aflições, lutando com Acabe, Jezabel, contra esse casal, mas finalmente Deus deu vitória a Elias. Elias derrota os profetas de Baal, consegue, pelo poder de Deus, grande vitória sobre os profetas de Baal. E também vemos a ameaça que Jezabel fizera à vida de Elias. Mas ele ficou muito abatido, com muitas lutas, mas Deus sempre com ele.
É isso que eu quero aplicar para a sua vida, para a minha vida. Nós temos lutas, nós temos aflições, dificuldades, mas nós não podemos perder de vista que Deus está conosco. Deus está comigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tu estás comigo. Temos a passagem que narra Deus aparecendo a Salomão dizendo: pede o que quiseres, que eu te dê. E Salomão, ele pediu sabedoria ao nosso Deus. Ele foi sábio o suficiente para pedir sabedoria ao nosso Deus. Vou parar por aqui. Eu volto no próximo encontro, na nossa próxima mensagem, sobre algumas palavras sobre a sabedoria, aplicando para nós hoje. Mas aprendamos isso. Ainda que passemos por aflições, que passemos dando glórias a Deus. Tem um hino que fala: passando pelas provas, dando louvor a Deus, dando glórias ao Senhor Deus. Vamos orar ao nosso Deus? Obrigado, meu Pai, porque Tu estás conosco em nossas aflições. Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Visite cada pessoa aflita, sem esperança, sem ânimo, e coloque alegria, Deus, consolo nos corações. Abençoe o nosso Brasil, o povo brasileiro, as autoridades constituídas, em o nome de Jesus. Amém, amém. Eu conto com a sua oração, meu irmão, minha irmã, membros da Terceira Igreja Batista Peruna, com a sua oração sobre a nossa campanha da Casa Pastoral. A sua contribuição, se você puder contribuir com muito, contribua com muito. Se não puder, contribua com um pouquinho, mas não deixe de contribuir. O seu pouquinho, junto com outro pouquinho, formam uma grande oferta. Então, não deixe. E ligue para os irmãos da Terceira Igreja, um irmão ou outro, diga: olha, empenhe-se, vamos mergulhar nessa campanha, vamos para frente, vamos ofertar. Deus ama ao que dá com alegria. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe o seu dia. Louvado seja o Deus eterno, porque o seu amor dura para sempre. Grande é o Deus eterno e merece ser louvado. Glórias ao Deus eterno.